Bom dia, Ricardo. Bom dia, Massami Miki. Bom dia aos ouvintes desse programa tão seletivo e de um público muito especial, né, que busca informações, agradecendo ao Rodrigo pelo tempo perdido da Legião Urbana não ser sacramentado em relação à alimentação e nutrição das nossas crianças. Obrigado, porque é tempo seletivo, né? Porque aqui, como a gente não fala de crime, não fala de coisas que não prestam, a coisa é realmente seletiva. Mas, bom dia, Ricardo, obrigado por ter vindo aqui. Você que está se especializando em vários, além de você ser um advogado brilhante na área criminal, área civil, área penal, você é um advogado completo, mas você está mudando um pouco aí, né? Você está estudando aí sobre a questão agora da alimentação, né? Então fiz questão, porque aqui é uma questão nova e eu entro aqui fazendo a pergunta. Primeiramente, eu queria que você explicasse para os nossos queridos ouvintes e os públicos que estão nos assistindo através da TV Manaus, canal aberto 8.3, sobre o que são os alimentos biofortificados, né, que você está se especializando nisso, e como funciona alimento biofortificado realmente na prática. Porque em Manaus ainda não tem isso, nem no Amazonas, não é isso? Então como é que funciona isso? Infelizmente, Massami, a meu ver, o que estou aqui há 25 anos, e venho de uma família de pequenos agricultores familiares de Minas Gerais, venho de escola pública, eu enxerguei, e você conhece muito bem, a realidade da subnutrição nas escolas, o que hoje, num conceito moderno, se chama fome oculta. Nasce aí. Fome oculta, Massami, é quando você pega a merenda escolar e bota bolacha de botô com suco. Você, como diz o caboclo, encheu o bucho do menino e nutricionalmente deu zero para ele. Tá? Né? Então, combate uma outra falha nossa, que é não complementar a merenda com 30% de alimento regionalizado. Tá? Isso significa que, por lei, por uma norma do MEC, 30% da receita da merenda deveria ficar na agricultura familiar, gerando emprego e renda para o homem do campo, para o pequeno, e não para grandes redes de mercado que ganham as licitações. Há uma porque os pequenos quase nunca têm documentação organizada, não conseguem participar da licitação. Há duas porque ele não consegue sair do ramal e o atravessador vai lá de caminhão e compra o abacaxi dele a 80 centavos e vende a 4,40. Estou falando situações práticas que eu já combati, né, via TCU na merenda de Manaus em 2011, eu tenho um acórdão. Né? Então são coisas diferentes. Quando você esteve do outro lado, como eu estive na escola pública, eu sou filho de uma professora da escola pública, você sabe o que é comer uma bolacha com suco que não alimenta nada, o que é comer um macarrão empobrecido, sem ovos na massa, você não está fazendo nada. Então, há um estudo mundial de enriquecer, através da genética, alguns alimentos, tá, que fazem parte do nosso cardápio. A Embrapa entrou nesse projeto em 2002 e, a partir de 2009, criou uma rede chamada Bioforte, num estudo seríssimo, que está em centenas de cidades. Várias cidades têm projetos de lei, Massami, que obrigam a introdução do alimento biofortificado na merenda escolar comprado da agricultura familiar. Então ele move uma cadeia inteira. Ele move o pequeno agricultor que planta, ele distribui mudas. Isso foi premiadíssimo no ano passado, inclusive na ONU, no Brasil também. E um dos pilares da distribuição dessas mudas que vão gerar os alimentos biofortificados, no nosso caso, batata doce, macaxeira, milho, abóbora, feijão calpi, feijão tucumaque, é o professor Herbes, que está nos ouvindo lá de Petrolina, né, que deve dar uma palhinha conosco. Daqui a pouco, lá na frente, vou veja pedir bem, para ele participar. Hoje Sim, claro. Não preciso ir muito longe. Aqui na região metropolitana, no fim de ano agora, eu documentei criança comendo bolacha com suco. Faz tufar a barriga dele, como diz o caboclo, e ele não tem nutrição de nada. Então, ele não tem vitamina A, ele não tem vitamina C, ele tem uma tendência à cegueira, anemia, desnutrição, e tecnicamente ele está alimentado. Só que não, né? Essa situação é a gente enxergar a cadeia. O secretário de produção municipal, estadual, quase nunca conversa com a nutricionista que faz o cardápio da escola. Então hoje você chegar, me atrevo a dizer, em 90% das escolas, você não tem um estudo do cardápio. Por exemplo, nós estamos em janeiro. O que está na época? Ninguém sabe.
Qual é o suco? Ninguém sabe. E por que esse alimento, até 10 vezes, por exemplo, no caso da batata doce inútil, para pegar um ponto, modificada geneticamente, que hoje, com tecnologia, nós conseguimos produzir 8 toneladas por hectare, com a tecnologia atual, que é 0. Com a tecnologia da Embrapa, nós produzimos 40 toneladas. Correto? Uhum. E, então nós teríamos mais produtos, preço menor, por maior oferta, e um alimento muito mais enriquecido nutricionalmente para o pequeno agricultor que está plantando, para a escola, e eu vou mais além, com a permissão do meu amigo professor Herbes. Deveria estar no prato cidadão, deveria estar nos hospitais, porque não é só a criança é o elo mais frágil, não tenho dúvida. Mas o que eu vejo de alimentos nutricionais, Massami, com a experiência que eu tenho, que você tem, de vivência, e nós não somos teóricos. A gente conhece isso. Não. Eu conheço de fazer licitação e conheço de ser aluno de escola pública. Não há essa preocupação com a qualidade nutricional dos alimentos na merenda, não há uma preocupação séria na formulação do cardápio com as frutas regionais e como eu faço a minha economia girar. Se eu estou, Massami, hoje em Beruri e compro a merenda escolar do mercado de Manaus, eu dei um tiro no pé. Eu tenho muita coisa ao meu redor. É verdade, mas eu vou fazer outro tipo de pergunta, Ricardo, que eu ia fazer várias perguntas, por exemplo, quais são os nutrientes que são adicionados ao alimento através ácido fólico, vitamina A, vitamina C. Os alimentos, olha bem, eles não são adicionados, digamos assim, no preparo, como acontece com biscoito. Você tem um biscoito XYZ enriquecido com ácido fólico, vitamina A, ferro, muito bom, muito positivo. Neste caso, há um cruzamento de polinização e de plantas que já nascem enriquecidos. No caso da batata inútil, nós temos um laudo, e eu posso lhe passar, e a quem interessar, ela tem 10 vezes mais vitamina A, no mínimo, do que a batata normal. E eu vou, olhe bem, plantar do mesmo jeito, colher no mesmo tempo e fornecer. Qual é a lógica de eu dar uma batata doce que não está enriquecida, que está no nosso cardápio, e não dá? A macaxeira, BRS 309, também enriquecida. Milho enriquecido, feijão enriquecido com mais ferro, com ácido fólico para aquela nossa irmã que está grávida. Qual é a lógica de não adotar? Está tudo enriquecido. Você já respondeu várias perguntas que eu ia fazer aqui. Já respondeu 4 perguntas que eu ia perguntar, você Graças mesmo a já Deus. respondeu. Mas assim, ó, como a biofortificação pode ser integrada nos sistemas alimentares, tanto no estado quanto em todos os municípios do estado do Amazonas. Por exemplo, você citou aí no caso do Beruri, do município, né? Mas como é que ela pode ser integrada nesses sistemas alimentares? Como é que você já participou da licitação, você já coordenou uma licitação, você está estudando o assunto. Nós sabemos que há um interesse muito grande dos gestores públicos eles não se comunicam, não se falam, né? Por exemplo, anteontem eu estava conversando com um médico, por sinal de nome, né? E ele está ocupando deverá ocupar, não, já foi nomeado para ocupar um cargo aí público, né? E eu dizia, olha, a questão da alimentação, realmente você precisa dar uma, como se diz, dar uma atenção melhor, né? Porque, infelizmente, a gente acompanha que você sabe que quando tem uma licitação na área pública, principalmente no fornecimento de alimentação, deixa muito a desejar, né? Eu já fui vereador há 20 anos, conheço como é que funciona isso, né? Os bastidores, mas eu lhe faço essa pergunta, de que maneira realmente acha que pode ser integrada nos sistemas alimentares, tanto do estado como do município? Qual é a saída técnica e saída jurídica para isso? Como é que você acha isso? Como é que você vê na sua ótica isso, essas questões? Eu acho que é uma resposta simples que você conhece bem. Nós precisamos ter conhecimento de causa, senão eu não coloco na pauta. Se eu não tiver conhecimento de causa, eu não trago o assunto. Segundo, eu tenho que ter vontade política e boa vontade, e eu preciso de orçamento. Para que eu preciso de orçamento? Para comprar as mudas e distribuir nos municípios. Tá? Eu vejo esse projeto hoje com muito sucesso em Pernambuco, especificamente em Petrolina, em Serra Talhada, no Maranhão. Eu posso citar 40, 50 cidades onde houve alguém que parou para conversar com o setor, na cabeça do professor Herbes, por exemplo, no projeto da Ramas da Esperança, premiadíssimo no ano passado como o melhor projeto social. Eles têm as ramas, que são baratíssimas, centavos, distribuem aos agricultores familiares e
tem leis, eu tenho duas aqui, tá? De Petrolina, por exemplo, do Maranhão, por exemplo, que obrigam a inserção do alimento biofortificado na merenda escolar comprado da agricultura familiar para você girar toda a cadeia. Quando você coloca boa vontade e orçamento, você melhora o ramal para escoar a produção, você entra com a doação de mudas, você entra com a transferência de tecnologia da Embrapa, que é espetacular, inquestionável, há meio século, e nós estamos de costas para a Embrapa. A Embrapa tem esse projeto no Brasil inteiro. Nós não temos Emater. Você é da área rural. Qual é o nosso setor de pesquisa de desenvolvimento agrícola aqui na região norte? Zero. Local, zero. Tem Embrapa, né? Só mas local, estadual e municipal. Não tem. Né? Qual é a pesquisa que a gente fomenta para produzir alface? Eu tenho um amigo que é dono de uma rede, por exemplo, de fast food internacional, que está comprando alface americana do Maranhão. Eu sei, sabe por quê, né? Porra, eu sei por quê. Pelo amor de Deus, ninguém consegue homologar uma alface, ninguém consegue produzir alface no Amazonas. Não, eles produzem, só que é o seguinte, quando você vê que um fast food de renome internacional, eles exigem uma questão técnica, ambiental, né? E você chega em Manaus aí, 25, 30 caixas de alface americana. Quanto está uma alface americana aqui hoje, Marcelo? Deve estar uns R$9. 30 reais. Tá aí. 30 reais e vende fora. Eu conheço duas grandes redes de, hoje que se chama, né, mercado gourmet. Você vê o preço da alface, você vê o preço do quiabo. Nós não somos autossuficientes em nada, tu sabe disso. Eu comprei quiabo, estava R$19 quilo do quiabo. Mas eu comprei vi só meio abacate quilo essa ontem. semana, 34 no interior. R$34 um quilo de abacate. Ontem comprei abacate no Baratão, estava R$19. Eu comprei 2 quilos de abacate. Você sabe que numa conversa simples, nós não produzimos 2% do abacate que consumimos. Abacate que dá o ano inteiro e tem 11 espécies. Nós não produzimos nada. Ricardo, deixa eu lhe falar. Nós vamos entrar aqui ao vivo com o professor Herbes, lá, Herbes Sintra, né, que ele que é também especialista, ele que ganhou o prêmio, né, na ONU, né, desse trabalho que ele fez lá no sertão pernambucano, que é cidade de Petrolina, ali, né? Petrolina fica no Pernambuco, na divisa ali com Bahia, não é isso? O que divide ali é o rio, é o rio São Francisco, né? Tanto Petrolina como esqueci o nome da cidade da Bahia ali. Não é Juazeiro não, né? Não lembro aqui. Mas é só atravessar a ponte ali. Né? Mas o Petrolina hoje, que fica a 600 e poucos quilômetros aí de Recife, é um grande produtor de fruticultura lá. E também na questão do setor primário, né? Eu não conheço, mas eu tenho muita vontade de conhecer Petrolina. Eu já fui a Recife mais de 30 vezes, mas nunca tive a oportunidade de chegar até lá, né? Mas eu queria convidar aqui o professor Herbes Sintra. Está aí ao vivo aqui? Ô, professor, bom dia. O senhor está ao vivo no programa A Voz é Sua com Massa Mimic. Convidado de hoje é o Dr. Ricardo Gomes, que estamos discutindo aqui sobre esse tema que é biofortificado. Professor, bom dia. Bom dia, Massami. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos que nos ouvem. É uma alegria falar com vocês. Eu falo aqui diretamente de Petrolina, em Pernambuco, e a cidade vizinha é Juazeiro, Bahia. É só atravessar Bahia. A ponte separada pelo Rio São Francisco, as duas cidades. Maravilha. Maravilha. Professor, deixa eu entrar aqui direto no assunto, que nós estamos ao vivo aqui para todos os ouvintes da cidade de Manaus e mais para 61 municípios de todo o estado do Amazonas. Tá? Eu gostaria de saber como é que nasceu esse projeto de biofortificado, como é que o senhor ganhou esse prêmio e quais são os benefícios, que o Ricardo já colocou sobre o benefício dos produtos biosfera, mas em que na cadeia produtiva, por exemplo, os agricultores de subsistência, os agricultores familiares aí principalmente de Pernambuco, o que teve de positivo que o senhor chegou a ganhar um prêmio com esse tipo de trabalho de alimentos biofortificados? Eu queria que o senhor falasse aqui para os meus ouvintes aqui do estado do Amazonas. Perfeito. Excelente pergunta, Massami. O projeto de biofortificação de alimentos, ele foi introduzido no Brasil em 2002, né, por meio da Embrapa. A líder desse grupo de pesquisa é a doutora Marília Nutti. Ela coordena em nível nacional esse projeto. E em 2010, nós iniciamos aqui no estado de Pernambuco. Qual era o nosso objetivo? Tentar adaptar alguns cultivos, né, principalmente de batata doce,
para as nossas condições de sequeiro. Esse era o nosso objetivo inicial. Então nós recebemos algumas variedades, alguns genótipos e começamos a fazer testes multiplicando em campo e observando o comportamento produtivo dessas variedades. Nosso objetivo inicial é combater a fome. Para que eu consiga combater a fome numa região com pouca água, né, porque você fala do Rio São Francisco, fala do Vale do São Francisco, Petrolina, como polo produtor de frutas e tudo mais, mas é irrigado, mas nós né? temos uma região de sequeiro muito grande. Né? Então, fora desse eixo do rio, a gente precisa produzir porque tem uma população grande também. E que vive numa condição de insegurança alimentar. Só para você ter uma ideia, Massami, mais de 40% da nossa população aqui hoje no estado de Pernambuco vive em insegurança alimentar, né? Com algum grau de insegurança alimentar. Então, de 2010 a 2021, nós desenvolvemos uma sequência de testes em campo, adaptando os cultivos. O que é isso? Planta, observa o comportamento dessa planta, vê se a gente consegue colher, qual é a necessidade de água que ela tem, qual é a produtividade que ela tem. E aí em 2021, com aquele advento da pandemia, nós tivemos um aumento, né, exorbitante nos dados de fome em nível mundial. Não foi diferente no Brasil e aqui em Pernambuco nem se fala. Mas a gente já tinha um arsenal de plantas aqui, de batata doce, de macaxeira e de feijão, que nós conseguimos adaptar às nossas condições de cultivo com alta produtividade. Então, só para você ter uma ideia, a batata doce, a gente tem variedade hoje no Vale do São Francisco, produzindo acima de 60 toneladas por hectare. Uma batata doce no Brasil, você tem uma média produtiva de 10 a 12 toneladas, algumas regiões produzindo 14 toneladas por hectare. Então, a gente consegue impactar diretamente, né, na qualidade de vida das pessoas, porque é uma cultura de ciclo curto. Sim. Você tem ali uma colheita, entre o plantio e a colheita você tem entre 90 e 120 dias. Por hectare, você colhendo próximo a 60 toneladas, isso significa que você vai ter uma oferta de alimentos para aquele núcleo familiar, aquele assentamento, aquela região alta. Então ela consegue se alimentar e se alimentar com um alimento que é rico nutricionalmente, que vai suprir as suas carências nutricionais, e isso já traz para a gente um conforto muito grande, e ao mesmo tempo você ganha com um excedente produtivo. Entendi. Você gera um ciclo de economia circular muito forte, porque você melhora a dieta alimentar num curto espaço de tempo e automaticamente você tem um excedente produtivo, estimulando o mercado de alimentos biofortificados. O resultado disso é que em pouco tempo a gente consegue expandir, né, essas áreas produtivas para todo o estado de Pernambuco e, consequentemente, dar visibilidade em nível nacional das ações que a gente desenvolve. E aí, daí por diante, foi o mundo inteiro abraçando as tecnologias sociais que a gente desenvolve e expandindo em nível local, em nível regional, em nível nacional e internacional. Professor, eu vou pedir aqui só para debater, se o aguenta nem que o senhor vai participar aí, o senhor está nos ouvindo, né, através da internet aí, mas Ricardo, olha só, você que está trazendo esse assunto baira nosso estado do Amazonas, o professor, ele acaba de colocar uma situação aqui, né? Por exemplo, Pernambuco, ele está dizendo que tem 40% da população que tem uma insegurança alimentar. Você vê que toda necessidade nasce em crise e nasce com as dificuldades, né? Os grandes projetos sempre nascem com as dificuldades. E eu sei que no Nordeste aí, principalmente, tem um semiárido, né? Tem um cerrado, tem o sertão, e é porque existe vários biomas, né? E eu quero dizer assim que o senhor coloca aí, por exemplo, a produção de batata. A média aqui no Amazonas talvez tire, né, uns 15 toneladas por hectare aqui na várzea, né? Porque nós fazemos uma agricultura assim, muito ainda elementar, digamos assim. Nós não temos muita questão de avanço tecnológico. Por exemplo, eu tive a oportunidade de ser o presidente do IDAM, já exercer esse cargo, que é o Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, né? Mas o que a gente nota, né, Ricardo, aqui no Amazonas, é a distância entre a pesquisa e a extensão rural, não é isso?
Quando um professor coloca aí que uma batata pode produzir 60 toneladas, imagine, antigamente batata doce, que nós consumimos na cidade de Manaus, Manaquiri era um grande produtor, nos 20 anos atrás. Você sabe que hoje a batata doce que nós consumimos vem, grande parte, eu não sei qual é o percentual, mas vem de Roraima. E o restante, quando o Roraima não supre a necessidade, logicamente, essa batata vem do Nordeste e vem lá de São Paulo, que desembarca aqui em Manaus, né? Mas, viu, Ricardo, você vê, 90 dias você produz uma batata. Significa dizer que no Amazonas, quando você está tendo um vazante de rio, né, dá tempo suficiente de, antes de rio encher, nas vazas você tem uma grande produtividade, principalmente quando se fala no alimentos biofortificados. Porque o que o professor colocou aqui, Ricardo, é justamente sobre tubérculos, em primeira parte. Tubérculos são aqueles alimentos que ficam abaixo da terra, né? Ou seja, batata, mandioca, cará, né? Tudo mais. O que você acha dessa questão de, como você está trazendo mais esse assunto, você acha que poderia ter uma interação melhor entre a extensão e quem faz a extensão rural, no caso o IDAM, né, no estado do Amazonas? Também tem a Secretaria de Agricultura Municipal, que todas as prefeituras do interior devem ter na Secretaria de Agricultura, e também juntamente com a instituição de pesquisa. E essa questão, Ricardo, eu falo isso há mais de 30 anos, eu bato nessa mesma tecla e a gente não consegue sentar na mesma mesa no estado do Amazonas e unir essas forças, né? O que você acha disso? Faz um comentário sobre esse assunto aí. Massami, aproveitando o ensejo para mandar um abraço fraternal ao professor Herbes, que antes de tudo é um ser humano gigantesco, né, porque abraçou essa causa e não tem remuneração. Essa causa é uma causa gratuita dele, minha, e eu tenho em mãos um contrato de transferência de tecnologia sem ônus, que as instituições daqui não abraçam porque não querem. A Embrapa está aqui no quilômetro 41. Eu estive na Embrapa com o presidente, com o Gilmar e com outros técnicos. Nós estamos lutando há 3 anos para implantar um polo de biofortificação aqui, que não tem apoio nenhum, que não tem orçamento nenhum. E aí ninguém consegue. Por isso eu disse e penso, com a licença do meu amigo dileto, professor Herbes, a quem eu admiro, que se não houver conhecimento técnico, boa vontade e orçamento, a gente vai continuar patinando. Ontem eu conversei com o professor Herbes, esse nosso fenômeno de ter uma terra riquíssima nutricionalmente por um semestre onde se faria 2 colheitas, de na todos base. Os tubérculos. E nós abasteceríamos a cidade inteira. Por exemplo, nós temos no Nordeste, ele conhece e tem fórmulas, eu tenho o manual, de fazer farinha da batata doce, riquíssima nutricionalmente, um aproveitamento e um alargamento do tempo de prateleira desse produto, inserido hoje na merenda escolar, no restaurante do prato cidadão, do prato popular, como queira, nas escolas, nos hospitais, melhorando a qualidade nutricional e acabando com a fome oculta. Não se faz isso, a meu ver, por falta de boa vontade. É falta de vontade Só política. Isso, se você pegar os orçamentos da maioria das secretarias municipais de produção, mal dá para pagar a folha, a energia e acabou o dinheiro. Ele quer trocar um pneu, ele não consegue. Os ramais, você não consegue tirar a produção. Então, se você não der infraestrutura e fizer um convênio de transferência de tecnologia com o das Ramas da Esperança, com a Embrapa, tem N instituições e hoje nós temos mais de 100 cidades que adotaram alimentos biofortificados na agricultura familiar e na merenda. A gente não adota porque não quer. É verdade. Olha só para ter uma noção aí, professor Herbert, eu tenho um amigo que ele é paraibano, não é paraibano, não, onde fica Campina Grande, é na Paraíba, né? Paraíba, ele é de Campina Grande, ele tem um sítio aqui, ele mora em Manaus, trabalha aqui, entendeu? E ele todas as meses vai para Campina Grande. Tem um sítio aqui, né? Vou falar a verdade. E outro dia eu fui lá comer uma macaxeira muito gostosa, macaxeira macia. Aí eu disse, de onde é essa macaxeira? Ele disse, olha, essa muda veio de Campina Grande. Você sabe, Ricardo, essa macaxeira dá em 3 meses aqui no Amazonas. Eu já espalhei essa muda de macaxeira lá para os amigos de Iranduba. Né? Então, tem muita coisa aí, por exemplo. A Embrapa tem um excelente trabalho no Amazonas, mas falta uma comunicação entre o setor produtivo. Né? Mas, professor, muito obrigado aí. Mas eu gostaria de fazer a última pergunta ao senhor. Por exemplo,
Quais os desafios para comunicar, por exemplo, os benefícios da biofortificação, principalmente para a população? E como superar, vamos dizer assim, a resistência e cetismo em relação a essas tecnologias que o senhor está acompanhando? Vai responder aqui essa pergunta para os nossos ouvintes. Essa para mim é talvez uma das perguntas mais confortáveis que existe. Porque quando a gente trabalha, Massami, com alimentos biofortificados, você não está introduzindo na mesa da agricultura familiar um alimento que é diferente daquilo que ele consome. No sentido de, ele come batata doce, então ele sabe o que é batata doce. Você não está trazendo um alimento novo. Sim. Você está trazendo um alimento que é enriquecido. Você tem uma substituição de uma variedade. Eu estou te dando agora uma variedade, você vai continuar consumindo batata doce, que é do seu hábito alimentar, mas agora uma batata doce que tem um teor de provitamina A, não é, alto, e que faz com que a sua carência de vitaminas e minerais seja suprida. Eu vou colocar na tua mesa um feijão. O hábito do brasileiro de comer feijão é estabelecido aí há séculos. Né? Isso traz para a gente um conforto de que você não encontra impedimento, né? Não vai encontrar resistência do agricultor na substituição da variedade, porque ele já se alimenta daquele alimento básico. A macaxeira, né? O feijão, o milho, a batata doce. Então, quando a gente introduz alimentos biofortificados numa comunidade, e aí nós temos exemplos aí de 153 municípios no país, você não encontra a resistência do agricultor. Encontra algumas surpresas, por exemplo, batata doce de polpa 100% roxa, que é riquíssima em antocianinas, em compostos fenólicos. O agricultor ele olha assim e diz, o cheiro de batata doce, mas parece uma beterraba. Entendi. Mas ele conhece, né? Então é fácil de você introduzir na dieta alimentar dele. Uma batata doce de polpa laranja, né, que a NUT, CIP-BRS NUT, é uma variedade que a Embrapa desenvolveu e a gente tem conseguido adaptar com números extraordinários, em regiões de sequeiro produzindo 25, 30 toneladas, com 3 chuvas, em regiões alagadas aqui mais próximas ao litoral, produzindo 45, 50 toneladas, em condições irrigadas acima de 60 toneladas. Então a gente tem um potencial produtivo dos alimentos biofortificados muito grande. Eu costumo dizer, e aí entrando um pouquinho na discussão que vocês fizeram anteriormente, o Ricardo ele coloca isso de maneira muito forte. E Ricardo, para mim, me permita, você é um entusiasta. Um entusiasta. Né? Você é um achado. Eu sempre sonhei em chegar até a região norte do Brasil, né? Porque norte e nordeste a gente vive por mais que nós tenhamos biomas completamente distintos. É distinta, é verdade. Bahia para cima é outro Brasil. Os números de insegurança alimentar são muito próximos sempre. É verdade. Essa dificuldade ela se coloca de maneira muito forte. Então você levando essa discussão para o Amazonas, colocando, sensibilizando, mostra que há de fato um caminho para a gente percorrer. E se a gente conseguir integrar pesquisa, chamar a atenção das prefeituras, por exemplo, o agricultor, a maior carência do agricultor é por assistência técnica. É verdade. Ele precisa da tecnologia, mas ele precisa da assistência técnica para que ele tenha acesso às novas tecnologias. Então, são ajustes, debates que a gente vai procurar promover, e o Ricardo tem feito isso, né, aí no Amazonas. E você, Massami, quando abre o espaço do seu programa para que a gente discuta tecnologias sociais que vão de fato melhorar a vida do agricultor, isso para a gente é um achado. Professor Hermes, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui que talvez muitos ouvintes deverão perguntar assim, estão pensando nesse momento. Eu me coloco no lugar das pessoas que estão nos ouvindo o nosso programa. Quando o senhor fala assim, olha, tem batata, tem macaxeira, tem produtos que foram geneticamente melhorados para ter alta produtividade, que tenha mais vitamina, tenha mais proteína, tenha mais cálcio, tenha mais os nutrientes, né? Os macros e os micronutrientes. Ferro, zinco. Aí uma pessoa deve estar perguntando do outro lado assim, por exemplo, nós temos uma discussão muito grande na questão dos transgênicos. Então, eu lhe pergunto assim, até para esclarecimento,
modificados geneticamente, mas não são transgênicos, né? Porque o Brasil hoje produz muita soja transgênico, produz milho transgênico, não é isso? Mas eu lhe pergunto, esses produtos que o senhor está trabalhando, eles não são transgênicos não, né? Essa talvez seja aquela grande dúvida que gera nos agricultores familiares, né? Quando a gente fala de alimentos biofortificados, a gente está falando de um alimento que é melhorado geneticamente, mas de maneira convencional, que é o que o agricultor costuma fazer em campo. Por isso que demora tanto para a gente conseguir lançar uma variedade, porque eu preciso cruzar o pólen com a flor. Eu observo uma variedade, por exemplo, de batata que tem aí num povo tradicional aí do Amazonas. Né? Tem uma batata que é pequenininha, não tem um tamanho padrão comercial, mas tem um teor de vitamina muito alto. Aí eu pego uma batata aqui da região Nordeste, que tem um tamanho bom, mas não tem a concentração de vitamina que a batata da região Norte tem. A gente pega pólen com flor e faz esse cruzamento convencional, né, como o agricultor costuma fazer em campo, e faz isso desde da sua existência, né, buscando observar o comportamento do produto que vai existir desse cruzamento. Entendi. Então é um melhoramento que a gente chama, genético, mas é convencional. Convencional. Então, não é transgenia. Então, como diz, né, vai demorar muito tempo, né, acho que, como diz estatística agrícola, nesse segmento da aplicação deve ser bastante longínqua, né? E imagine esse cruzamento, quantos tipos de, por exemplo, retrocruzamento, né, você faz. Por exemplo, você sabe que tem uma média para criar um produto novo, se cruza, faz um retrocruzamento, né? Mais de 8 gerações, né? Então, isso, e biofortificados às vezes 20 retrocruzamento, 25 retrocruzamento. Né? Porque eu não pego um gene e insiro como a transgenia faz, eu faço um melhoramento convencional. Então eu preciso esperar o ciclo da flor, eu preciso esperar o pólen maduro, eu preciso cruzar isso. A Embrapa tem esse domínio de tecnologia e faz isso de maneira brilhante no país. Acaba demorando um pouquinho para a gente lançar, por exemplo, a abóbora biofortificada tem quase 20 anos de estudo. Será lançada no próximo ano. Aliás, este ano, em 2025. Entendi. Professor, muito obrigado aí. Na outra oportunidade a gente volta a discutir. Quero conhecer a Petrolina. Quem sabe um dia eu vou lhe conhecer pessoalmente aí, mas muito obrigado pela sua participação. Será um prazer recebê-los. Muito obrigado. Né, muito obrigado aí, professor. Um grande abraço para os pernambucanos. E que aí no Pernambuco você sabe que a gente come muita comida boa, principalmente carne de sol, né? Muito obrigado, pessoal. Grande abraço. É verdade. Um grande abraço, Ricardo, Massami, e a todos os ouvintes da Voz é Sua. Uma alegria poder estar com vocês. Professor, muito obrigado. Muita saúde, muito sucesso ao seu projeto, porque o sucesso ao seu projeto é o sucesso alimentar, nutricional e na qualidade de vida de ouça, Massami, de 10.500 famílias envolvidas nesse projeto. De Brasil afora, em 5 estados, inclusive agora no Amazonas, né, professor? No Amazonas. Então tá bom. Então vamos oferecer então a próxima música do A-ha, Take On Me, né? Oferecer para o professor Herbert e para todos os pernambucanos que estão ligados aí conosco nesse momento, e para o cearense lá também, que o pessoal do Ceará sempre tem passado a mensagem aqui, para todos nós, que é muito importante fazer essa discussão da melhoria nutricional também para a população do estado do Amazonas. Vamos lá, toca a música e depois eu faço mais umas perguntas e encerro a entrevista com o Dr. Ricardo Gomes. Ok? Vamos lá, Digão. Muito obrigado aí ao professor Herbert, que fez um esclarecimento aqui. Ricardo, para a gente terminar a nossa entrevista aqui, acho muito importante que também possamos colocar, logicamente, da iniciativa. Pontapé você já deu aqui no Amazonas. Falta você convencer e buscar mais parceiros. Queria mandar um abraço especial para o meu amigo Edivaldo Munduruku, mais conhecido como Xananã, né? Ele que já foi coordenador, trabalhou no FUNAI há muito tempo, ele tem uma ligação com todos os, vamos dizer, as etnias dos povos originários do Amazonas, nos casos dos indígenas, né? Ele disse, olha, esse projeto, ele quer conhecer o professor Herbert e ele quer não só discutir esse assunto, mas levar para a comunidade indígena. Acho muito importante isso, né? Muito importante, porque tem muitas aldeias aí
que estão trabalhando aí com os, vamos dizer, com os produtos e com as espécies, né, com as variedades, mas são aquelas ainda radicadas, tradicionais, né? Você vê, por exemplo, quando coloca-se uma batata doce aí com nutrição que esteja 20, 30 vezes mais nutriente do que está sendo plantada hoje. Isso é importante também para a nutrição dos povos indígenas. É muito importante desse povo que tanto é massacrado, né? Vamos dizer assim. Precisamos defender sempre desse povo indígena. Que eles, quando nós chegamos aqui no Brasil, eles já estavam aqui no Brasil, né? Eles já estavam aqui. Então temos que respeitar esse povo. Mas, Ricardo, vamos terminar. Eu sei que você está lutando por essa questão desse assunto, dessa pauta. Mas como é que você acha? Quais as políticas públicas, né? Por exemplo, eu penso assim, política pública e regulamentar isso. Aí eu pergunto aqui, pergunta que não quer me calar. Quais as políticas públicas necessárias para incentivar a produção e o consumo desse alimento biofortificado que nós acabamos de falar? E como os governos podem apoiar essa iniciativa? Você acha que deve fazer um projeto de lei, obrigando os municípios, pedindo para um deputado estadual apresentar um projeto de lei para que tenha um percentual de alimentos biofortificados? Tem que ser de cima para baixo, né? Porque se você for nesse nhenhenhenhen, muita gente, já com a lei definida, já é difícil de pessoal, por exemplo, cumprir, né? Por exemplo, merenda escolar. Se diz lá no MEC que percentual tem que ser comprado dos produtores regionais, locais e tal. Mas muitos municípios do interior do Amazonas vêm comprar produto em Manaus. Tem prefeito que tem um supermercado que abastece no seu município, mas vem comprar aqui em Manaus. Quer dizer, isso deixa de circular o dinheiro no município, né? Aí fica cada vez mais dependente do governo federal, do governo estadual, na questão da Bolsa Família, do Bolsa Gás, Bolsa não sei mais o que isso só retroage justamente o desenvolvimento, vamos dizer assim, da produção e tudo mais, né? Você vê, por exemplo, em Roraima, quando eu ia muito lá, eu sou de Roraima, nasci lá, mas eu ainda tenho minha ligação, assim, afetiva com Roraima. 25 anos atrás eu plantei lá 500 hectares de soja. E na época, Roraima já tinha plantio de milho. Depois que entrou esse tal de Bolsa Família, o pessoal não produz mais milho. Você vê que Roraima, que produzia milho, hoje Roraima puxa milho de Mato Grosso, de outros lugares, na sua ausência, né? Na sua carência, vamos dizer assim. Então você vê, Bolsa Família talvez é importante para aquelas pessoas do sertão, aquela pessoa que tem deficiência nutricional, tudo mais. Assim como eu nunca defendi a cota racial, entendeu? Eu sempre defendo a cota social. Porque eu penso que o negro, por exemplo, tem a mesma inteligência de branco, do amarelo, tudo mais, né? Só porque negro tem que ter cota? Não, eu sou contra isso. Eu sou a favor da cota social. Uma pessoa pode ser branca, pode ter olhos azuis, mas vive numa vulnerabilidade social muito grande, né? Então, só para a gente fechar, o que você acha aí dessa questão? Como é que essas políticas públicas necessárias para incentivar a produção e o consumo de alimentos biofosfatos, né? E como é que você está fazendo essa iniciativa para que o governo, as prefeituras municipais possam realmente inserir nesse contexto? Para a gente concluir a nossa entrevista. Nós estamos já agradecendo pelo espaço, agradecendo ao Rodrigo e a sua equipe técnica que nos recebeu tão bem, tão cedo, com um café maravilhoso, que eu gostaria que fosse de Rio Preto da Eva, que hoje tem lá na Fazenda Progresso mais de 140 hectares de café robustas amazônico, que tem mais cafeína, e o Amazonas está exportando café. É verdade, cara. Você lembrou muito bem. Eu ia até falar isso para o professor Heber quando estava ao vivo, né? Você vê quanto a instituição de pesquisa, a Embrapa, é importante, né? Por exemplo, ia dar exatamente esse exemplo, acabei esquecendo, você colocou aqui nesse momento. Café Robusta Amazônica, foi 10 anos de pesquisa da Embrapa, sim. Embrapa Rondônia, sim. Né? Robusta Amazônica. É um café prime hoje, sim. Né? Não é conilon, café especial, é café arábica, né? Porque sim. Tem café conilon e tem café arábica, sim. Não é isso? Sim. Era uma café arábica melhorada. Sim. Agora é interessante disso, né? A produtividade desse café é muito grande e se adaptou muito bem aqui no Rio Preto, na área de Silves, no Amazonas, na região amazônica do modo geral. E você sabe quanto custa um saco de café Robusta Amazônica? Diz aí, pessoal. Hoje, Massami, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e São Paulo produzem uma média de 70 a 80 sacas de café por hectare. Por hectare. Nós produzimos 120, 150. Um café mais caro, que deixa um recurso maravilhoso a partir do segundo ano e dura 20 anos. Há uma cegueira. Você não compra o que você não vê.
você não tem ambição pelo que você não conhece. Neste momento, se você entrar no site da Embrapa, tem um curso gratuito de biofortificação, e aí vai uma notícia. Nenhum amazonense nele. Há uma especialização de nutrição de solos e plantas, que nós precisamos cuidar das peculiaridades do nosso solo, que sem um bom solo você não tem planta. A planta é no solo, a planta não nasce na nuvem. É verdade. Enquanto nós não investirmos em conhecimento e transmissão de informação de qualidade, o mesmo celular que vê a abobrinha é o mesmo que pode acessar um curso online gratuito. E quase todo o Amazonas hoje, pelo menos na sede dos municípios, teria acesso. Eu estou deixando aqui o link do curso de introdução à biofortificação de grátis, como diz o outro. Se nós não tivermos o secretário de produção conhecedor da matéria, se nós não tivermos o que for possível passar ao nosso agricultor familiar, ele não vai aderir, ele não vai plantar e ele não terá técnica e ele não vai ter que colher, e eu vou continuar comprando de Roraima, do Maranhão e do Ceará. Nós somos o maior estado em extensão territorial. É absurdo a nossa produção. Absurdo, porque nós temos condição, sem degradar o meio ambiente, com aquilo que já existe de solo, de pastagem e de possibilidade, mais a nossa várzea, de ter uma produção fantástica. Agora, a informação precisa circular. As pessoas precisam multiplicar e a juventude precisa enxergar o setor primário como um nicho. Não tem lógica você sair de Figueiredo, de Rio Preto da Eva, de Iranduba e vir para Manaus bater cabeça procurando emprego no distrito, enquanto você tem, caso da Suframa, que você conhece bem, os terrenos são 250 por 1.000, 25 hectares. Eu conheço vários que não tem um pé de cheiro verde. E o cidadão vai lá e se inscreve no CadÚnico. Pelo amor de Deus, isso aí é brincadeira. Não sabe que tem uma secretaria de produção, não procura fazer curso de especialização, não planta e quem não planta não colhe. Isso é muito lógico. Quantas pessoas você conhece que tem terra e não tem um pé de nada? Muitas. Você vai na fila do CadÚnico, na fila do CadÚnico, posso citar o meu querido município de Rio Preto da Eva, a quantidade de pessoas inscritas no CadÚnico que chega para se inscrever com um iPhone, cílio postiço, não sei o quê, e sábado está no forró, é imensa. E que tem 25 hectares e não tem nada. E vai até a Secretaria de Assistência Social e diz, olha, eu estou passando fome, eu tenho 5 filhos e coisa e tal. Pelo amor de Deus, cara. É verdade, a gente precisa corrigir distorções, a gente precisa fazer um filtro entre quem precisa e de quem está fazendo charme. De quem não sabe porque não quer. Porque tem um celular e passa o dia inteiro no Instagram e no Facebook, mas não tira 1 hora para fazer um curso. De nada, para multiplicar e gerar riqueza. 1 hectare, Massami, de acerola hoje, na safra, rende ao produtor R$10.000 por mês. Só de polpa. Só tirar a acerola do pé, colocar no pacotinho e vender na feira. Eu garanto a você que tira muito mais do que ele vir para Manaus bater a cabeça. E a acerola é uma planta assim, bem rústica, né? Nós temos cultura de curto prazo que você colhe com 27 dias. O nosso cheiro verde, nossa cebolinha, nosso coentro. Nós temos cultura de curto prazo, médio prazo e longo prazo, que te dão receita. Se nós diversificarmos a cultura, depois de melhorarmos a qualidade do nosso solo, cuidarmos da nossa várzea, nós temos condição de manter o homem no campo com uma renda digna, com capacidade de ir ao supermercado com seu carrinho, comprar danoninho para o seu filho e viver tranquilamente. Isso não é passado como qualidade. Hoje a moda é fazer faculdade e ficar no Instagram. Pelo amor de Deus. Mas veja, Ricardo, vamos encerrar. Você não respondeu a minha pergunta. Você colocou, mas acho que é importante. Como é que você está fazendo isso, desses alimentos biofortificados? Como é que você vai implantar isso? Você vai pedir para algum político, algum parlamentar apresentar um projeto de lei na Câmara ou um deputado estadual para que possa realmente vir alguma coisa que possa dar um start nessas questões, né? Nós temos 2 comissões de agricultura, como você sabe muito bem. No caso do município de Manaus, especificamente eu estou conversando com o vereador Rodinei, que é produtor rural, e no caso da Assembleia eu estou conversando com o deputado Cabo Maciel, que é produtor rural, trazendo leis que já estão em vigor, por exemplo, no Maranhão, Petrolina e outros estados, que modificam a compra de uma parte da merenda escolar para inserir alimentos biofortificados obrigatoriamente. Se nós não tivermos lei e essa obrigatoriedade, nós não teremos orçamento. O pequeno agricultor não vai ter incentivo para plantar, porque ele está inseguro de se vão comprar ou não. Na medida em que eu tenho um projeto de lei aprovado que enxerga a necessidade e utilidade do alimento biofortificado
na merenda escolar para a população mais pobre, mais vulnerável, essa cadeia gira. Aí eu vou ter que cuidar de ramal, vou ter que preparar um viveiro de muda, doar a planta e garantir que eu vou comprar a produção dele. Nós precisamos fazer a roda girar. Muito obrigado, que eu encerro a entrevista com o Dr. Ricardo. Eu vou pedir para você escolher uma música aí para oferecer por seus amigos, seus ouvintes que estão na escuta aí da sua entrevista, que foi muito produtivo. Pede uma música aí do nosso DJ aqui do Digão, para tocar Digão, a última música. Cio da Terra, Milton Nascimento. Então tá aí. Conseguiu localizar? Como é que é o nome? Cio da Terra. Cio da Terra, Milton Nascimento. É Tem música... tudo a ver com o agro. É agro, é verdade. Fala da terra, essencialmente. E do trabalhador. E deixo aqui, Massami, o nosso abraço aos heróis da resistência, que não é uma banda, são os agricultores familiares desse estado, que sem apoio, sem ramal, sem compra garantida, persistem, insistem e vivem disso. Não desistam, porque tem luz no fim do túnel, tá? São grandes patriotas, sempre eu digo, né? As pessoas que produzem alimento no campo são responsáveis de colocar o dia a dia na nossa mesa. E, infelizmente, o agricultor, ele não é valorizado, né? Você vê, por exemplo, Ricardo, desde que eu fui vereador no primeiro mandato, eu sempre digo, olha... Eu me lembro bem. Você diga assim, olha, cria-se no município de Manaus, não tem Secretaria de Agricultura, mas tem Secretaria de Feiras e Mercado, tem Secretaria para apoiar o atravessador, mas não tem a Secretaria para apoiar o produtor, né? E aí, a mesma coisa, nós temos o Polo Industrial de Manaus, que é um pujante, e a Prefeitura de Manaus não tem a Secretaria de Indústria e Comércio. O nosso né? Polo agroindustrial, que você conhece bem, em Rio Preto da Eva... Conheço bastante. Não produz 5% do que poderia produzir. Não produz porque falta esclarecimento, falta título da terra, falta conhecimento técnico. A minha avó, Massami, para encerrar, dizia que se o homem do campo não planta, a cidade não janta. Não tem fórmula mágica, tem que plantar. É verdade. Obrigado, Ricardo. Vamos tocar essa música do Milton Nascimento e a gente encerra aqui a entrevista com o Ricardo Gomes. Muito obrigado, Ricardo.